Seguinte, eu tô com conjuntivite, meus vizinhos vão ficar saindo das suas casas e as motos vão ficar passando também na frente, mas a gente tem que fazer, né? Vamos parar de criar desculpa, né? Acho que tá na hora. Vamos lá. Esses dias eu tenho entrado bastante nas redes sociais e eu tenho visto um fenômeno acontecer que na verdade é um fenômeno muito comum, mas que por algum motivo eu só vim concretizar na minha mente que ele existe agora. Eu acho que é uma coisa muito comum do brasileiro, talvez seja uma coisa muito do ocidente inteiro, talvez seja do homem inteiro, que é hierarquizar as ideias, hierarquizar o posicionamento de opinião e de ideologia. Às vezes pode ser uma pessoa que a gente ama muito, mas é importante que o que eu penso esteja acima do que ele pensa, que o que ele pensa seja uma coisa menor. É engraçado que nas nossas relações, no dia a dia e nas redes sociais, que principalmente é onde eu tenho visto isso, a gente gosta de enfatizar isso, a gente gosta de procurar situações onde a gente consiga expor a nossa opinião de forma que ela seja algo superior. Eu percebi que existem certas situações que isso é inevitável, que vai acontecer esse tipo de coisa, por exemplo, para a maioria das religiões, você tem que aceitar que a sua religião é a única verdadeira, mas a maioria dos outros casos é uma situação babaca, é uma situação muito egocêntrica, onde nós temos que hierarquizar o pensar. Por exemplo, isso é muito comum que eu vejo no meio da política, no meio do posicionamento político, principalmente nos extremos, mas aquela pessoa que tem uma ideologia dita oposta à sua, ela vai querer domesticar o seu posicionamento, ela vai querer que você, concordando ou não, esteja submisso ao que ela disse, ao que é dito, à forma com que ela se expressa. Por exemplo, em casos de crimes hediondos que ganham grande notoriedade nacional, como aconteceu recentemente, é muito importante para algumas pessoas, e eu não sei muito bem o porquê, na verdade eu sei, é importante para eles demonstrarem que se aquela pessoa não se encaixa nos seus padrões morais ou éticos ou comportamentais, ela está assim abaixo da sociedade, ela é marginalizada. Por mais que ela seja a pessoa mais inocente daquela situação, se ela não segue os mesmos preceitos que você, se ela usa roupa curta, no caso de algumas mulheres, ou se ela gosta de sair para beber com os amigos, se ela gosta de ir para festas, ela, por não estar dentro de alguns padrões esperados, deve ser sim posta abaixo daquilo que eu acredito que é certo. É por isso que muitas vezes eu prefiro me manter calado, prefiro me ausentar de certos assuntos, inclusive em conversas cotidianas, em alguns casos, porque eu sei que a outra pessoa vai ter uma opinião tão enraizada em si mesmo que ela não vai abrir mão das suas certezas, entre aspas. Eu sou extremamente a favor de que as pessoas tenham debate, tenham discussões com opiniões opostas. Eu acho isso muito saudável, muito mesmo. Isso agrega muito para o nosso crescimento, mas é claro, desde que ambos os lados estejam dispostos a ouvir, a ficar calado no momento, falar no momento certo. Claro, eu não estou falando de uma ordem cronológica de conversa. É sobre, às vezes, você só ter que ouvir a pessoa, porque às vezes o motivo dela estar querendo falar aquilo é mais importante do que o que ela está falando. Por isso é muito importante a gente saber quando é a hora de entrar numa discussão e quando não é. Porque se a gente está entrando numa discussão simplesmente para colocar outra pessoa abaixo da gente, para bater de frente com uma ideologia, a pessoa não vai mudar de ideia. Ela vai simplesmente não querer falar mais com você, ou ela vai pegar raiva de você. Você vai mais perder do que ganhar. Na maioria dos casos em que a gente está simplesmente discutindo por discutir, a gente está perdendo muito mais do que está ganhando alguma coisa, ou ganhando uma pessoa. E na maioria das vezes a gente só quer isso, a gente só quer abaixar aquela pessoa, digamos assim, colocar ela no lugar dela. Eu não estou falando que a gente tem que se omitir, tem que se calar quando estiver sendo feito ou sendo dito alguma injustiça, algo preconceituoso, algo opressor. Nesses casos eu acho muito importante o contrário, que a gente fale aquilo que tem que ser dito, mas nos casos em que é apenas uma discussão, em que é apenas o dia a dia, eu acho que isso não vale a pena. Às vezes a gente tem que entender que para ganhar alguma coisa a gente tem primeiro que perder. Bom, acho que é isso, né?